O sentido da conversa hoje é simples, tá ligado? É básico. E eu vou falar sobre algo que eu estava vendo quando eu estava trabalhando. E eu faço o quê? Eu trabalho do lado de uma instituição de ensino. Tipo, não sei se é escola particular ou é um lugarzinho particular para ensinar os jovens. Só que hoje é bem interessante, hoje é complexo. Hoje é complexo. Você que tem filho, você entende uma coisa, eu vou falar rasgado mesmo, do jeitão mesmo que eu sei falar. Você que tem filho, ensina seu filho a ser gente, tá entendendo? Ensina seu filho a ser uma criança educada. A educação primeiro vem no lar, tá entendendo? Primeiro a educação vem do lar para passar para a escola, para que quando seu filho chegue na escola ele escute os professores, tá entendendo? Porque eu fico perplexo quando eu estava ouvindo do lado da instituição de estudo, de ensino, as crianças não ouvem mais os professores, tá entendendo? Não, as crianças elas têm que obedecer os seus professores, os seus líderes, os seus mentores. Mas o que acontece? O que acontece é que hoje em dia as crianças estão tão desgovernadas que não conseguem escutar o simples, que é um não e um sim. Por quê? Porque você pai tá sendo inútil, tá entendendo? Porque você mãe tá sendo uma inútil e não tá conseguindo ensinar os seus filhos o não e o sim. Mas Neblina, porque você tá falando dessa forma, é porque é um pouco triste, tá entendendo? Que você coloca seu filho totalmente desgovernado dentro de uma sala de aula ou dentro de uma instituição de ensino para que ele venha aprender algo. E eu vou lhe fazer uma pergunta muito base, muito simples para você que tem pelo menos neurônio com um pensamento lógico, tá entendendo? Você tá pensando que o professor ele tem a obrigação de educar o seu filho? Você tá pensando que um professor ele tem a obrigação de pegar o seu filho e dizer: meu filho, isso aqui é não, isso aqui é sim. Ele tem a obrigação de ensinar o básico, que é você que tem a obrigação de ensinar. Não, eu aprendi que não, tá entendendo? Eu aprendi que o não quem ensina é o pai e a mãe. O não quem ensina é o pai e a mãe. Mas você tá sendo tão inútil, tão insignificante que não tá conseguindo ensinar o seu filho o não e o sim. Está jogando pra mão de outras pessoas, dizendo assim: sabe o que tu faz? Tu pega meu filho e ensina ele o não e o sim, porque eu não consigo. Tá entendendo? No final das contas, a professora tem que pegar no pepino, sofrer um monte de abóbora, por modo querer dizer ao seu filho que ele não deve fazer aquilo, que está errado fazer aquilo, que ele não deve estar fazendo essas coisas, e você, um mero mortal que coloca uma criança no mundo e não consegue ensinar o abençoado o não e o sim. Eu vou lhe fazer outra pergunta. Você tá pensando que professor é babado de seu filho? Professor não é babado de seu filho. O professor ele não tem a obrigação de dizer não e sim para o seu filho. O professor ele tem a obrigação de ensinar a ele ser uma pessoa sociável e aprender aquilo que a sociedade obriga você a saber, que é conviver em pessoas, saber o básico do básico, que é ler, escrever e aprender o que a sociedade lhe obriga a aprender. O professor ele não tem a obrigação de pegar o seu filho pela orelha e dizer: faça isso dessa forma. O professor não tem a obrigação de pegar o seu filho pela orelha e dizer: vocês têm que estar aqui. Não tem essa obrigação. Por que, Neblina? Porque a partir do momento que um pai escuta que o seu filho está sendo xingado dentro de uma sala de aula, o pai fica revoltadinho, fica todo fresco, tá entendendo? Fica naquela simpatia, naquela sintonia. A mãe: não, porque eu não quero que xingue os meus filhos. Como, meu irmão, você quer que uma instituição de ensino ensina seu filho a ser uma pessoa sociável, ser um ser humano normal, sendo que você está criando um monstro? Você pai, você mãe, sociedade século XXI, vocês estão criando um monstro a partir do momento que vocês não ensinam seus filhos o não e o sim quando eles estão crescendo. Instituição de ensino, instituição de escolas, instituição de educações, elas não têm obrigação, professor nenhum entre a sociedade do século XXI tem a obrigação de pegar o seu filho e dizer a ele o não e o sim sobre o que ele tem a obrigação de saber antes mesmo de sair de sua casa para ir para uma instituição de ensino. Ele não tem obrigação. Professores, você não tem obrigação de educar monstros. Vocês não têm obrigação de dizer não, porque o filho de A ele tem que ter um pouco de paciência. Ele precisa de paciência. Não existe paciência quando você não educou o filho da forma certa. Não existe paciência quando você não foi a pessoa que doutrinou aquela criança a ser daquela forma. Porque hoje em dia os pais não estão conseguindo
fazer o simples dentro de uma casa, dentro de um lar. E quando chega nas escolas, diz: não, meu filho vai estudar e faça aí, eduque ele do jeitinho certo. Que existe aquele padrão hoje em dia: não eduque meu filho do jeitinho certo, mexa ele com jeitinho, com delicadeza, e não xingue o meu filho, porque se você xingar o meu filho, eu vou acabar chegando aqui e fazer um mau barraco. Claro, meu filho, você tá criando um monstro e você quer que a pessoa que está ali ensinando ao seu monstrinho a ser uma pessoa sociável, a saber lidar com as pessoas, a saber conversar com as outras crianças, sendo que não tem controle. Aí você quer que um professor controle o monstro que você não consegue nem controlar dentro do seu lar. Ah, mas meu filho é uma benção na sua frente, porque pelas costas, meu filho, só Deus na causa. Mas por que, Neblina, você tá falando isso? Porque eu vivo, eu digo e vejo, eu trabalho do lado de uma instituição de ensinos para criança, e não é normal. É criança falando putaria dentro da sala, é criança xingando altas crianças